Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aos nossos assuntos, então a gente vai ver núcleo celular agora, lá na página 23, iniciando lá. E como a gente comentou, nosso corpo ele é formado por bilhões de células, tá? Cada célula ela exerce uma função no nosso organismo. As células se especializam de acordo com a necessidade, tá? Então eu tenho células especializadas do tecido epitelial, do tecido muscular, do tecido ósseo, do tecido sanguíneo. Então, todas essas funcionalidades celular, ela é controlada pelo núcleo da célula, tá? Que possui N funções que controlam toda a atividade celular e a necessidade de divisão, de realocação celular. Então, a gente tem que pegar assim, pegar primeiramente assim, o núcleo, ele é uma parte das células eucariontes, tá? Ele é envolto por uma membrana nuclear, ou a chamada carioteca, e é ali que ficam guardados os cromossomos e os nucleolos, que estão imergidos em um nucleoplasma, que é o que nós chamamos de cariolinfa, tá? Geralmente os núcleos eles possuem um formato meio esférico com um diâmetro igual a 5 unidades, tá? Deixa eu fechar que tá muito reflexo aí. Entretanto, assim, também ele possui uma morfologia lobular, tá? Formada por lóbulos ou bilobulados, tá? Ou multilobulados, os que estão presentes nas células de defesa, por exemplo. Ainda temos as células sem núcleo, que são as anucleadas, né? Dentro disso nós temos as hemácias. As hemácias são células sanguíneas anucleadas que fazem a função da troca gasosa lá no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares. Então ela larga o gás carbônico, né? E pega o oxigênio por diferença de pressão nos alvéolos pulmonares, e elas são anucleadas, tá? Elas não se autoproduzem. Quem produz ela é o tecido sanguíneo, que vai produzir todas as hemácias que estão presentes no nosso corpo. Essa diferenciação que ocorre dentro da célula, nos tecidos, de acordo com o número de núcleos, você tem essa diferenciação também, porque células do tecido muscular elas possuem mais núcleos, né? Então nós temos as células mononucleadas, que são as células epiteliais, as binucleadas, que são células hepáticas, e as multinucleadas, que são as células musculares, tá? A organização básica dela, ela tá da seguinte forma: ela possui uma bicamada lipoproteica, né? Vários poros em torno da carioteca, que são comunicantes com o hialoplasma celular. Ali vai entrar e sair substâncias, tá? Elas protegem o material genético, então o nosso DNA fica no núcleo celular protegido, e é uma barreira física que regula o metabolismo através do processo de transcrição. As células elas podem reagir de inúmeras maneiras a cada processo. Por exemplo, assim, se eu estou na fase da intérfase, quando ocorre a intérfase, que é um período de síntese intensa celular, o núcleo ele apresenta características mais evidentes. Enquanto isso, durante o período de multiplicação da mitose ou da meiose, a carioteca e o nucleolo se desintegram. Porque o que acontece ali? Quando eu faço mitose, lembra lá, ocorre toda uma multiplicação a nível celular, né? Toda a célula se multiplica e ela vai se dividir formando duas iguais. Então, para isso, a carioteca e o nucleolo têm que se desintegrar, porque eu vou ter que ter essa multiplicação do DNA também. O DNA vai ter que aumentar, vai ter que dobrar em quantidade, vai ter que fazer uma transcrição genética para aumentar, para duplicar o DNA, para ele poder se dividir e formar mitose. Mitose sempre vão formar aquelas células idênticas, tá? Ou na meiose, que forma, por exemplo, os gametas sexuais.
toda célula tem que se dividir ao meio, 50-50, tá? Então, meus 46 cromossomos vão se dividir em 23 e 23. Isso é a meiose. E para isso acontecer, a carioteca e o nucleolo eles têm que se desintegrar, tá? A gente tem que ressaltar a importância que não é só no nucleolo que a gente encontra DNA, tá? Em uma célula. Já assim, a gente tem material genético nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Lembrando que o DNA mitocondrial ele é diferente do DNA celular, tá? E o DNA dos cloroplastos também é diferente do DNA celular vegetal. A gente tem que entender esse processo assim, que da origem da divisão celular, quando ocorre a mitose, né? Então são células filhas idênticas que são divididas. Eu vou ter uma célula principal, né? E a partir dela vai ocorrer toda a duplicação daquele material celular e ela vai se dividir em duas idênticas, com o mesmo número de cromossomo, o mesmo número de organelas celulares e afins, tá? Ela ocorre depois que ocorre a metáfase, a anáfase e a telófase, até originar essas duas células filhas. Então, enquanto na meiose eu tenho a divisão, eu tenho uma célula completa de 46 cromossomos, tá? Ela vai se dividir ao meio, dividir tudo que ocorre nela. É claro que as organelas celulares elas se reproduzem para continuar a mesma quantidade, mas ocorre a divisão da célula. Para que isso ocorre? Para a formação de células reprodutivas, como o espermatozoide e o ovócito, tá? Nos organismos unicelulares, a divisão celular ela vai determinar a reprodução desses seres. Então, à medida que nos multicelulares a divisão é importante para crescimento e para desenvolvimento do organismo, lá nos unicelulares ela é característica de reprodução, tá? E assim, quando ocorre esse ciclo reprodutivo da célula, isso é chamado de ciclo celular, tá? O núcleo, então, ele é característico dos eucariontes, tá? Não esquece isso daí. Nós temos a célula sanguínea, que é anucleada, no exemplo por exemplo, a hemácia. E aí, nós temos as importâncias dessa estrutura do núcleo celular. Uma ameba que ela é nucleada, ela se divide normalmente. Por exemplo, assim, ela vai se dividir em dois fragmentos, um nucleado e outro anucleado. O fragmento nucleado, que possui núcleo, ele cresceu e se dividiu. E o fragmento que sobrou lá, o anucleado, ele degenerou e morreu, tá? Isso ocorre assim, por experimentos de microdissecação. Isso aporta a necessidade do núcleo para a divisão celular e para o crescimento celular. Isso mesmo nas amebas, que é um organismo que possui somente uma célula, né? Só possui um núcleo celular. Então, colocando isso em experimentações, a gente foi notado, né, que os núcleos que os organismos celulares eles dependem do núcleo. Então, se eu pegar uma outra ameba e eu pegar um núcleo fragmentado e transplantar esse fragmento para um pedaço anucleado que não tem núcleo dessa ameba, ela vai passar a exercer as funções metabólicas e elas vão se dividir como amebas normais, tá? Porque a ameba ela se divide por mitose, só que essa divisão é para reprodução, não é que nem a nossa, que é o caso de crescimento e produção de tecidos novos, tá? Então, o núcleo ele é indispensável para a divisão celular nos seres eucariontes, tá? Os seres que possuem célula com núcleo organizado, né? E ele faz o controle das atividades metabólicas dessa célula, como a transcrição do RNA e a síntese de proteínas, ou síntese proteica. Geralmente, as células eucarióticas, elas apresentam esse núcleo único, tá? Não esquece. Com exceção, assim, nos organismos, nós temos como célula nucleada a hemácia, tá? Não esquece disso daí. Como isso é bem
é bem dividido a parte celular, como nós temos bilhões de células, cada uma com as suas funções específicas, mas elas possuem estruturas em comum, tá? Basicamente assim, ela é constituída por aquele envoltório, o nuclear, né, a carioteca, a cromatina, os nucleolos, a matriz nuclear, que ela funciona como uma espécie de esqueleto que dá suporte aos cromossomos, que possuem fibra muscular para manter ela bem estática, né, que ela não mude muito a estrutura do núcleo. E o nucleoplasma, que é o que emerge no espaço entre as estruturas presentes no núcleo, tá? A carioteca também é denominada de membrana ou envoltória nuclear, e ela é aquela dupla camada com a presença de poros, que vai permitir essa passagem entre o meio. O nucleolo é o corpúsculo no interior do núcleo, semelhante a uma esfera, porém ele é delimitado por um tipo de membrana. E ele é feito principalmente de RNA ribossômico, tá? DNA e proteínas. Só é visível no núcleo interfásico, ou seja, quando a célula não está em processo de divisão, no processo de divisão celular, ele pode ser visível. Quando ela entra em processo de divisão, ele acaba diminuindo e se torna invisível ao olho, né? Você não consegue visualizar ele bem. E ali vai estar relacionada a associação entre o RNA ribossômico e algumas moléculas de proteínas. Por isso que o nucleolo celular ele está relacionado diretamente à produção dos ribossomos. Aí ainda no núcleo celular nós possuímos os cromossomos, né? Os cromossomos a gente considera 3 aspectos dele: o químico, o genético e o citológico, que é as responsabilidades dele no núcleo celular. Químico, porque a principal composição dos cromossomos é o DNA, tá? E alguns tipos de proteína, entre elas as histonas, que é as proteínas que vão organizar, vão fazer a organização do DNA. Genético, porque eles são definidos como um agrupamento de genes. Então os genes são as unidades de informação genética de todos os seres vivos. Então o que nós somos, como nós somos organizados, como nós se organizamos, como nós crescemos, quem vai dar esse embase são os cromossomos, tá? Que nós trazemos do pai, da mãe, dos avós, das nossas linhagens antepassadas. E isso é uma característica muito efetiva para o nosso sucesso reprodutivo e para o nosso sucesso como espécie no planeta Terra, tá? E citológico, porque você tem estruturas filamentosas que estão presentes no interior do núcleo. São bem soltos, né, quando fazem parte do DNA frouxo durante a intérfase, e bem condensados quando se inicia a reprodução celular. Então você tem essa diferenciação entre eles. Os centrômeros, ou constrição primária, né, é uma região do cromossomo que possui uma espécie de estrangulamento. Vocês vão ver ali no material que eu coloquei para vocês. E daí na organização dos cromossomos, tá? Então é uma constrição, uma região do cromossomo onde ele é apertado e ali possui essa espécie de estrangulamento. Esse estrangulamento nós chamamos de cinetocoro. Ele é um disco proteico que ele está presente no centrômero e ele é responsável por fixar esses filamentos dos cromossomos às fibras, tá? As fibras do fuso, que vão ser produzidas pelos centrômeros durante a divisão celular. Aí nós temos as classificações dos cromossomos. Dependendo de como esse cromossomo vai estar posicionado, os cromossomos eles são diferenciados em 4 tipos: os metacêntricos, os submetacêntricos, os telocêntricos e os acrocêntricos. Eles são classificados de acordo com a posição do cinetocoro, tá? Ele que vai dar essa organização dos cromossomos. O cromonema e os cromossomos, o cromossomo ele pode ser constituído por um ou mais filamentos de cromatina. Cada filamento de cromatina é um cromonema.
Daí eu tenho o quê? Ao longo desse cromonema vai encontrar pequenas granulações cromáticas, que são os cromômeros, eles que vão fazer aquela forma de espiral do cromonema, tá? Que vai organizar todos os cromossomos de forma espiral. As cromátides, lá na intérfase, na divisão celular, ocorre essa duplicação dos filamentos cromossômicos. As duas cópias, elas não se separam de imediato, né? Elas não vão se separar diretamente. Elas vão permanecer unidas uma a outra pelo centrômero. Aí o centrômero vai unir essas hastes, né? Que vai dar forma dos cromossomos. Observando os cromossomos na célula em divisão, consegue visualizar assim. Cada um deles é formado por 2 filamentos. Então eu vou ter, vocês vão ver ali, olhem no material que está em anexo ali, os cromossomos, eles são esses filamentos, né? E aí eles são unidos pelos centrômeros de acordo com a sua organização cromossômica. Cada filamento que compõe o cromossomo, ele é duplicado. Então eu tenho cada filamento em forma duplicada dele. Então são as cromátides irmãs, tá? Que é ali que eles vão eles separeiam, né? Só os iguais com iguais e vão repassar as características para os indivíduos. O número de cromossomo é sempre o mesmo dentro de uma espécie, né? Então, o ser humano ele possui 46 cromossomos, sendo 2 sexuais, né? XX quando é menina, XY quando é menino. Isso geneticamente, gente. Sempre vai ter a mesma quantidade. Na próxima aula a gente vai ver as doenças genéticas relacionadas com os cromossomos, né? Mas sempre vai possuir 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que é necessário para dar todas as características nossas, mostrar como nós somos, a nossa organização. Sempre essa organização é dada pelos cromossomos. Então no ser humano 46 cromossomos, 44 dão todas as características do organismo, 2 sexuais, XX quando é menina, XY quando é menino, tá? Isso faz uma diferenciação no organismo? Faz, porque você tem alterações nas produções hormonais, por exemplo. Quem é XX, que é uma menina, você tem uma produção mais alta de progesterona. XY, que é menino, você tem uma produção mais alta de testosterona, tá? Então, aí, por exemplo, o milho possui 20 cromossomos, a mosca, a drosófila, a mosca comum ali possui 8, o feijão 22, então eles sempre vão se apresentar em pares, sempre, 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 sempre. Lembrando, metade vem da mãe, metade vem do pai, lá nas células sexuais, no ovócito primário da mãe. Aí quando ele é produzido através de meiose, ele vai possuir 23 cromossomos, e no espermatozoide 23 cromossomos também. A produção da célula sexual feminina, do ovócito primário, ele sempre vai ser X, porque como meninas são XX, quando ocorre a meiose, não tem como ele produzir ovócito ou o óvulo, né, com o cromossomo Y. Ele só vai produzir ovócito X, tá, com 23 pares de cromossomo homólogos, ou seja, todos eles parecidos e bem organizados. Aí o espermatozoide ele vai produzir o X e o Y. Como o menino é XY, então quando ocorre a meiose celular, tá, a célula lá estava lá com 46 cromossomos, vai ocorrer a meiose, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir um cromossomo Y e um cromossomo X, que é de acordo com a divisão dele, tá? Então, essa organização, quem decide, por exemplo, o sexo é sempre o espermatozoide, é sempre o homem, porque você tem essa diferenciação na organização cromossômica, tá? Você tem essa diferenciação nessa divisão. Então, meninas sempre X, meninos produzem espermatozoide X e Y, tá? E na maioria dos seres vivos, cada núcleo da célula somática ela possui esses conjuntos de semelhantes de cromossomo.
que é o que a gente chama de cromossomos homólogos, né? Então os cromossomos separeiam. Lá no ato da fecundação, os cromossomos que são parecidos, eles vão ficar pertinhos. E isso, por isso que ocorre essa organização celular dos organismos vivos. Então em cada par existe a correspondência ponto por ponto dos genes que contém. Então cada par deles eles vão se organizar porque você tem essa correspondência ponto por ponto, eles se organizam. Cada par de genes vai atuar na mesma característica. Os genes ocupam essas posições correspondentes em cada homólogo e nas células somáticas, né, que atuam na mesma característica. Então são os alelos, os denominados genes alelos. As células 2N, que são as células com 46 cromossomos, que possuem esses conjuntos bem semelhantes de cromossomos, são chamadas de células diploides, que vem de duplo, né? Já as haploides, que são aquelas células que possuem somente um conjunto de cromossomos, são as células N. E há o espermatozoide e o ovócito, tá? Dos organismos diploide, né? Então nós temos essas diferenciações dentro dos organismos. E todo esse conjunto de cromossomo é conhecido como genoma, que é a característica de cada espécie, tá? Então ele se organiza dessa forma em cada espécie. Lá, por exemplo, assim, nós temos várias espécies que nós temos uma proximidade cromossômica muito grande, como o caso do macaco. O macaco, nós temos 98% de proximidade genética a ele, mas nós não descendemos dele, ele é um primo próximo na árvore evolutiva, tá? Então você tem essa proximidade com o número de cromossomos. Não quer dizer que a proximidade com o número cromossômico vai organizar os indivíduos da mesma forma, tá? Não, porque cada carga cromossômica ela é única. Então nos seres humanos eu tenho as cargas cromossômicas, as organizações dos cromossomos para desenvolver e criar um ser humano. Se eu pegar um símio, um chimpanzé que tem a carga cromossômica muito próxima à nossa, ela se difere muito pouco. Então, ao mais a organização cromossômica dele organiza o chimpanzé da forma que ele é, tá? Ele vai trabalhar para que a informação genética organize o indivíduo da forma que ele é. Ah, mas eu posso cruzar com um símio, por exemplo. Pode, mas você não vai produzir indivíduos descendentes, né? Porque a organização do cromossomo, ali na organização dos cromossomos homólogos, eles não vão se parear. Os cromossomos não vai ocorrer pareamento. Então não ocorre fecundação, tá? Sempre, mesmo que você tenha o mesmo número de cromossomo, não significa que você vai ter os mesmos genes, tá? Porque eles vão se organizar de forma diferente. Então, cada um tem os genes típicos da espécie e as diferenças entre eles, tá? Cada um possui as diferenças específicas entre eles. Aí eu deixei, pessoal, assim, os cromossomos sexuais e as doenças relacionadas, eu vou trabalhar na próxima aula, tá? Porque ela faz parte de um ponto muito importante e acho que melhor ver de uma forma diferenciada isso, tá? Deem uma olhada no material em anexo ali, fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.